Hoje a gente vai dar sequência à reflexão que a gente fez na semana passada, que foi de inimigos a reconciliadores. O pessoal vai botar aí já já. Como acredito que todos sabem aqui, o Alcides e a Leslie estão de férias, merecidas férias, né? Então, nesse mês, eles pediram para que eu e Gabriel, a gente conduzisse as atividades aqui. Então, eu estou conduzindo de quarto, o Gabriel vai de sábado. Que é quando normalmente eu e a Ana Luísa temos ido, e é muito bom a gente estar junto. A gente falou semana passada sobre, a gente fez a reflexão em cima do texto de Coríntios, em que Paulo fala que Deus reconciliou o mundo, né, e nos deu o ministério da reconciliação. É isso, que nós éramos inimigos de Deus, mas Deus chamou a gente para sermos seus embaixadores, nos deu um ministério, a missão da reconciliação, e que Deus, confiando a nós essa mensagem, Ele confiou isso a gente, não um carro, não uma casa, não um dinheiro, mas a mensagem da reconciliação. E Deus faz um apelo, o que é estranho por si só, por meio de nós, né, para que as pessoas reconciliem-se com Deus. Então isso é de uma grande honra. E a gente passou a semana passada, o restante do tempo, conversando sobre as nossas histórias de conversão, como que a gente foi levado a crer em Cristo, como foi a nossa história. E a gente falou um pouquinho como tem sido essa área do evangelismo hoje na nossa vida, se tem sido fácil, tem sido difícil, quais têm sido os desafios. E a gente se ajudou dando algumas dicas, alguns conselhos, e passamos um tempo orando. E foi bem legal, na verdade. Não sei como é que foi a sua experiência, para mim foi ótima. Me ajudou a tomar algumas lições durante a semana, a estar mais consciente, e eu espero que para você também, né, tenha de alguma forma inspirado. Então hoje a gente vai estar dando sequência a essa reflexão, e eu queria perguntar aqui se você tiver alguma boa notícia no que diz respeito ao Ministério da Reconciliação nessas últimas 2 semanas. Alguém talvez você convidou, alguém com quem você falou, alguma boa notícia nesse sentido. Eu vou começar falando só para dar tempo de você pensar. Foi bem legal porque eu vinha mandando mensagem para um amigo, que faz tempo que eu não falo com ele, que ele até já veio para a igreja, e aí eu esqueci dele. Aí no culto, eu conversando com o Charles, aí eu falei, não, vou mandar mensagem para ele de novo. E aí mandei mensagem e ele não me respondeu. Coincidentemente, passou uma semana e eu fui no restaurante com a minha família, comemorar o aniversário de alguém, e estando lá, eu vejo esse menino passando, alguém que eu não vejo há 3 anos presencialmente, moro no outro lado da cidade. Então foi super coincidência a gente ter se encontrado, e a gente marcou um café da manhã para amanhã de manhã. Então, amanhã não, sexta-feira. E no sábado de manhã, eu e a Ana Luísa, a gente gosta de ir numa padaria específica lá perto de casa, e foi muito legal porque a gente estava lá tomando café e tinha um casal jovem do nosso lado. E você ter um bebê é um convite, é fácil fazer um convite com um bebê, né? A gente estava com o bebê ali, eles rindo, vendo, assim, batendo um papo com ele, e engraçadinho e tal. E isso ajudou a gente a criar uma conexão, a gente está se aproximando deles para, enfim, criar mais relacionamento. Estou ajudando ele com a parte profissional e tudo mais. Então foi, sei lá, de uma certa forma um fruto, né? Ajuda a gente a estar aqui falando sobre isso, ajuda e inspira a gente. Então, alguém tem alguma boa notícia que quer compartilhar? Francisca. Compartilhar minha fé no sentido assim, de falar para as pessoas, eu me sentia muito bloqueada, né? Essa é a verdade. Aí eu consegui, né? Falei com um senhor que estava na rua, e ele... Foi tão especial isso, porque eu senti assim, que eu falando de Deus para aquele homem, os olhos dele se encheram de água, uma esperança, algo assim. Aí eu falei, olha, hoje eu quero compartilhar uma escritura que eu li hoje. E perguntei a Deus, né, por que Jesus ele nasceu no local onde os animais faziam xixi, por mais limpo que estivesse, havia um mau cheiro, né? E aí, então, eu refletindo sobre essa questão, eu entendi
que Deus, sendo o Criador do universo, e Ele poderia ter colocado o Filho dele num local mais maravilhoso, mas Ele quis que ele estivesse ali porque Ele queria alcançar todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estavam jogadas na rua. E aquele homem, ele olhou para mim e começou a agradecer e expressou que ele já tinha sido cristão e que ele queria muito se limpar da droga, né, para retomar o caminho dele para Deus. E eu fiquei muito grata por isso. Muito obrigado, Fran. Mais alguém quer compartilhar alguma boa notícia essa semana nessa área? Desculpa, eu não vi. Boa noite. Eu fui convidada de um ônibus, né? Aí toda vez que eu estou dentro de um ônibus, eu fico assim, tem que convidar alguém, tem que convidar alguém. Aí eu fico naquela expectativa, assim. Aí essa semana eu sentei perto de uma senhora, e ela estava assim toda jogada. Eu tentava falar com ela, toda jogada. Aí eu comecei a puxar assunto com ela para ali. Aí ela começou a reclamar do trabalho dela, e que tinha uma pessoa que perturbava ela. Aí eu falei assim, por que você não ora por ele? Eu orar por ele? É ruim! E aí ela continuando orando por ele, falando mal dele. Assim, olha, às vezes Deus bota uma pessoa perto da gente para a gente chegar mais perto de Deus. E aí fiquei falando essas coisas para ela, e ela falando mal dele. Eu digo, ora por ele. E ela, não vou orar por ele. E aí ela estava quase brigando comigo. Mas assim, a gente conversou foi tão legal a nossa conversa. E aí depois ela se animou, ela saiu daquele estado assim, que estava mal pra caramba. Disse, poxa, eu gostei de conversar com você. Vai me visitar lá no meu trabalho, né? Então, assim, as pessoas, elas querem ouvir boas palavras, né? Bons conselhos. É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado por terem compartilhado essas histórias. E isso anima a gente, né? Ouvir boas notícias e lembrar da nossa história e sonhar pelas histórias dos outros, né? Esse é o ministério da reconciliação. É isso que Deus confiou a nós. E Deus faz esse apelo através da gente. Hoje a gente vai ler uma história que fica em João capítulo 1, versículo 35 em diante, que é o chamado dos primeiros discípulos, de acordo com o Evangelho de João. E espero que possa inspirar você também, assim como me inspira essa passagem. João capítulo 1, versículo 35, a palavra diz: no dia seguinte, João estava ali novamente, João Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, desculpa, eu esqueci que eu... Perdão, peraí. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, o que significa mestre, onde está hospedado? Ele respondeu, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe. Disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém? E é interessante porque aqui a gente tem
Peraí, tem mais. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, basicamente, o que acontece é que Jesus convida André e convida Filipe. E André convida Simão e Filipe convida Natanael. E é interessante porque quem foi que convidou Simão? Quem? André. E quem foi que convidou Natanael? Não foi Jesus diretamente. É ou não é? E eu queria perguntar aqui, quem aqui foi fruto da rua? Alguém que convidou você aleatoriamente na rua? Pode levantar a mão, levanta a mão alto. Vários de nós. De alguém completamente desconhecido, vários de nós. Mas nem todos nós. Quais aqui foram convidados, alcançados por alguém com quem já tinha algum tipo de relacionamento? Alguns aqui são Andrés e Filipes, e outros são Natanaels e Simãos. E amém que tem pessoas como a Viviane, que foi alcançada, que foi batizada essa semana, aí que alguém foi lá na rua, convidou essa pessoa aleatoriamente na rua e ela topou. E ela quis conhecer a Deus. Amém por isso. Mas também existem pessoas que são alcançadas através do nosso relacionamento. E o que foi que levou esses homens a crer? O que foi que levou Natanael e Simão a crer? De acordo com essa história. Que a gente leu agora. Levantar a mão e falar. O que fez com que Simão e Natanael crescem? E já tinha uma base de Jesus, ok? Eles viram Jesus, conheceram Jesus, né? Legal, muito bom. Então eles tinham algum conhecimento, eles conheceram. Jesus vira e fala no começo, né? Venha e veja. Apresenta, André pega Simão, leva até Jesus e apresenta. A mesma coisa com Natanael. Então houve ali um conhecimento, viram e conheceram Jesus. Mas uma coisa também que é interessante é que levou esses homens a crer é que o relacionamento que eles tinham com um amigo ou irmão dele. Se Simão não tivesse relacionamento com o irmão André, com certeza ele nunca conseguiria conhecer Jesus, porque André não teria apresentado Jesus a ele. Se Natanael não fosse amigo de Filipe, Filipe não teria falado com Natanael para conhecer Jesus. Então, uma outra coisa que foi fundamental aqui nessa história específica, para que eles conhecessem a Cristo e fossem ouvir, era o relacionamento, a amizade, a fraternidade que eles tinham. Amém? E aí eu pergunto, quando que começaram os convites de Simão e Natanael? Quando que esse convite foi iniciado, digamos assim? Não foi ali quando virou e conversou e falou, venha conhecer Jesus. Na verdade, esse convite, de certa forma, a gente pode pensar que começou muito antes, por causa do relacionamento que eles tinham um com o outro, por causa da amizade que eles tinham. Então, de novo, como eu disse, alguns são como a Viviane e muitos de nós que conheceram aleatoriamente na rua, que alguém chega, convida e você topa e você vai para a igreja, ou você vai para um bate-papo bíblico, e amém por isso. E a gente deve, sim, ir na rua, falar com as pessoas, ponto, amém? Mas a gente também não pode negligenciar o fato de que algumas pessoas não vão ser alcançadas diretamente, vão ser alcançadas através de outras pessoas, através do relacionamento delas. Por exemplo, a família do Miguel, que é uma família que está dando de exemplo, né? O Miguel foi alcançado na faculdade, mas por causa do Miguel, veio o irmão dele, Micael, veio o pai dele, a mãe dele, o avô dele e a avó dele, e agora está a prima dele estudando Bíblia também. Então, quando que essas pessoas, será que se eu convidasse elas para irem à igreja, elas iriam? Talvez não, mas o Miguel foi.
E às vezes a gente precisa, talvez essa pessoa que a gente encontra vai alcançar alguém que vai ir atrás de um monte de gente. Então, eu queria te encorajar a literalmente sonhar pelas pessoas com quem você se relaciona, pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus familiares, pessoas com quem você nutrir esse relacionamento. É muito fácil a gente ir na academia todo dia, tá interagindo com as mesmas pessoas todos os dias e nem não se esforçar. Eu falo por mim, é um egoísmo mesmo, botar um fone de ouvido, ficar no celular e fazer o meu, acabou e ir embora, sem abrir a boca para tentar conhecer e saber o nome daquela pessoa que está do meu lado. E se eu não sou amigo dessa pessoa, talvez ela nunca tope a conhecer a Deus, digamos assim. Então, eu queria animar a gente a estar atento, a estar pensando, puxa, eu estou no restaurante, alguém puxou assunto comigo? Poxa, será que isso não é uma oportunidade que Deus está dando para que a gente possa se aproximar e se tornar melhores amigos, talvez, e levar essa pessoa a conhecer a Deus? Meu vizinho está ali cruzando comigo todo dia, acontece. A gente está morando com meus pais, tem um vizinho que eu cruzo com ele todos os dias, 2 vezes por dia, facilmente. Aí eu vim orando para ele e falei, caramba, hoje eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele essa semana. Aí hoje eu cruzei com ele num lugar, estava sozinho, aí eu aproveitei para convidar. E acho que a gente tem que ter essa atenção pelas pessoas ao nosso redor. Amém? Então, agora a gente vai continuar um pouco das reflexões, mais do que a pregação em si. Esse aqui não é o principal. O principal é o que a gente fez semana passada, a gente vai continuar fazendo hoje, que é uma conversa. É um tempo de discipulado aqui, uma parceria. A gente sentar em duplas ou trios, de preferencialmente talvez com as pessoas que a gente fez semana passada, em que a gente vai se debruçar sobre esses pontos aqui. Como foi o Ministério da Reconciliação nessas últimas 2 semanas, desde o último encontro para cá, como foi para você, como tem sido, se você tem sonhado pela vida de alguém, se você tem orado por alguém, se você tem se aproximado de alguém, se você fez algum convite. E não é com tom de cobrança, não é com tom de... É só de, puxa, como é que tem sido? A gente compartilhar e se ajudar. A gente se ajudar com escrituras, com conselhos, contando as nossas próprias histórias e a gente se animar nesse ponto. E depois a gente ter um tempo de oração juntos. Por que também que a gente está falando disso tudo? Porque no domingo a gente vai ter o nosso culto regional. E eu espero que todos nós estejamos empenhados, sonhando por pessoas do nosso ciclo de relacionamento, ou não, para estarem com a gente no culto. Porque o propósito desses cultos não é fazer uma coisa mais perto da nossa casa, mas é a gente trazer pessoas para conhecerem a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou fazer uma oração e aí a gente se divide em duplas ou no máximo trios para falar sobre essas perguntas, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, que é tão rica, tão poderosa, traz tantos ensinamentos, reflexões. Obrigado pelo Senhor ter alcançado cada um com a vara, a isca que era necessária para que a gente estivesse aqui hoje. E eu peço, por favor, para que a gente agradece pelo Senhor ter confiado a nós, confiar em nós a mensagem tão valiosa da reconciliação, do Evangelho. E, por favor, Pai, nós somos cheios de inseguranças, medos, vergonha. O que a pessoa vai pensar de mim? O que eu vou dizer? Essas coisas vêm à nossa mente. E a gente não sabe o que dizer muitas das vezes. Mas eu peço a Ti, por favor, para que o Senhor, assim como Jesus disse aos apóstolos, que o Teu Espírito nos diga o que falar. Que o Seu Espírito possa nos encher de coragem, de convicção, para abrir a nossa boca. Com quaisquer palavras que venham. Porque o nosso papel não é convencer necessariamente as pessoas, não é arrastar elas para a igreja. Nosso papel é abrir a nossa boca e se a pessoa for um solo fértil, se a pessoa estiver aberta para conhecer a Tua palavra, para conhecer o Senhor vai trazê-la, com certeza. Então a gente pede por isso, para que o Senhor nos use, Pai, como os Teus instrumentos, porque é isso que somos, meros instrumentos. Que a gente tenha um ótimo tempo aqui, que a gente possa se encorajar e que aquelas pessoas por quem nós temos sonhado, por quem nós temos orado, possam, por favor, vir a conhecer o Senhor, se afastar das garras do diabo, de Satanás, que tem destruído a vida dos nossos amigos, queridos, familiares, e que eles possam ser libertos da escravidão do pecado, assim como nós fomos pela Tua graça e misericórdia. Obrigado por Jesus, em nome dele, faço oração. Amém. Amém.
Amém, pessoal? Então podemos dividir aí em duplas ou trios.